Eu concentro, eu estudo, eu aprendo. Questões eu vou resolvendo. Mais questões de Enem para você aqui no canal Pensa aí. Canal Pensa aí, mais questões de Enem para você. Bora resolver. Questão 1. Na década de 1990, os movimentos sociais, camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção democrática. É uma questão que envolve conceitos de democracia, Estado e participação popular por causas sociais. Tendo isso em mente, vamos à questão. Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Por quê? Então, a primeira questão aí a se relevar é que o texto já faz uma afirmação: os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática. Uma vez que eles contribuem, qual é o grau, qual é a participação, qual é a causa de participação, de importância que eles têm nesse movimento de um Estado democrático de direito? Partindo desse ponto, é interessante notar que os movimentos sociais geralmente partem das classes menos favorecidas. Os que mais precisam são os que mais lutam. E assim vão de encontro à busca por seus direitos, que muitas vezes não são oferecidos pelo Estado, direitos negados. Deste modo, podemos ressaltar que diversos movimentos ao longo da história vêm mostrando força no que tange o confrontamento com as políticas abusivas. Daí você tem que a resposta certa é a C. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Então, os movimentos sociais contribuem para a democracia a partir do momento que eles fazem pressão para que seus direitos sejam atendidos. E temos vários movimentos ao longo da história, como o MST, Movimento Sem Terra, o movimento LGBT, agora LGBTQI, os movimentos feministas e movimentos ativistas, por exemplo, pela democracia racial. Está errada porque diz que o movimento social determina o papel do Estado. Então ele não determina, O papel do Estado não é determinado por um movimento social, mas ele é influenciado. A B está errada porque diz que aumenta o clima de tensão social na sociedade civil. Esse clima de tensão independe ou não de movimentos sociais. Há outras questões mais abrangentes aí. A D está errada porque diz que privilegiam determinadas parcelas da sociedade, ou seja, quem faz isso é o próprio Estado e não os movimentos sociais. Os movimentos sociais lutam exatamente para quebrar, destruir essa política de privilégios do Estado para determinadas classes sociais. E a E propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado também está errada, que os movimentos sociais não são os responsáveis pela incumbência de adoção de valores éticos em órgãos do Estado. Vamos para a questão 2. Atualmente, nosso país é regido por uma democracia. É uma questão bem direta, mas que tem muita pegadinha aí. Muitos deixam de estudar conceitos básicos do que significa democracia e acabam errando uma questão fácil como esta. Aí você tem 4 alternativas que definem como é regida a nossa democracia. É uma democracia direta, é uma democracia representativa, é uma democracia participativa ou é uma democracia moderna? Responda-se democracia representativa. Por quê? Porque a promulgação da Constituição Federal em 1988 reafirmou no Brasil a relevância da democracia representativa e dos poderes constituídos pelo sufrágio universal e soberano. Entretanto, nesse modelo, as identidades políticas são cada vez mais reduzidas, a participação se cinge ao momento do voto e as escolhas se tornam meramente binárias. Importante também dizer que na democracia representativa, vê-se que o eleitor confere ao eleito um mandato para que este o represente politicamente. O povo vai exercer o poder, mas de forma indireta, sendo que a sua participação se dá por meio das eleições dos representantes que irão compor o parlamento. Teoricamente, a gente faz essa leitura e vê que é tranquilo e fácil. Obviamente que na prática, essa democracia representativa tem inúmeras falhas, como essa própria fala do povo exerce o poder, através dos seus representantes. Uma teoria bonita, mas que na prática, na verdade, o povo
participa de fato são nas eleições, mas para o Enem que importa aí é a interpretação teórica. Então o Brasil se dá através de uma democracia representativa. Questão 3, tema sociedade da informação, aí um tema que cai muito nas questões do Enem, sobre tecnologia, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, elementos importantes para você entender nesse exercício. E aí diz o seguinte: a emergência da sociedade da informação está associada a um conjunto de profundas transformações ocorridas desde as últimas 2 décadas do século XX. Tais mudanças ocorrem em dimensões distintas da vida humana em sociedade, as quais interagem de maneira sinérgica e confluem para projetar a informação e o conhecimento como elementos estratégicos dos pontos de vista econômico, produtivo, político e sociocultural. É 4 características da sociedade de informação e conhecimento. A sociedade da informação caracteriza-se pela crescente utilização de técnicas de transmissão, armazenamento de dados e informações a baixo custo, acompanhadas por inovações organizacionais, sociais e legais, ainda que tenha surgido motivada por um conjunto de transformações na base técnico-científica. Ela se investe de um significado bem mais abrangente. Então você tem uma citação aí de um tema, sociedade da informação. Então é sempre importante pegar esses elementos, discute a sociedade de informação, a emergência, o surgimento, a presença cada vez mais forte da dita sociedade de informação, com seus elementos políticos, produtivos, socioculturais, transmissão e armazenamento de informações. Você pega esses elementos do texto, são fundamentais para você resolver a questão que segue. O mundo contemporâneo, portanto o mundo atual, tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação. Então veja, caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação, vai de encontro ao realmente que está no texto, cada vez mais facilitado. De acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social. Por quê? A. Representa uma alternativa para a melhoria da qualidade de vida? Não há nenhum direcionamento nesse sentido quando você lê o texto. Então A está errada. B. Associa informações obtidas instantaneamente por todos em qualquer parte do mundo. Também não há essa indicação no texto, e até mesmo uma compreensão do mundo real. Sabemos que a tecnologia ainda é algo ausente em algumas partes aí do planeta. C. Propõe uma comunicação mais rápida e barata, contribuindo para a intensificação do comércio. Não há nenhum direcionamento também sobre esse favorecimento em relação à intensificação do comércio, e nem que ela é uma comunicação mais rápida e mais barata. D. Propicia a interação entre pessoas por meio de redes sociais. Também não é a pauta de discussão aí do texto, e sim a letra E. Representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida. E aí a explicação está lá na própria utilização intensa da informação, é reforçada no texto. Então, pega a leitura do texto, refaça lá e você percebe que a utilização intensa da informação é reforçada no texto em vários campos, quando ele cita, por exemplo, lá os campos econômico, produtivo, político e sociocultural. Portanto, essa questão, letra E, é a resposta correta. Para fechar, algumas informações úteis aí para quem vai prestar o Enem. Lembrando que o Enem é composto aí por um conjunto de 4 provas: ciências humanas, que são as questões que nós discutimos aqui, ciências da natureza, linguagem e matemática, com 45 questões de múltipla escolha cada, e uma redação no estilo dissertativo argumentativo. Importante que você treine redação, pegue temas anteriores de redação do Enem e treine. O Enem é aplicado em 2 dias de prova. Primeiro dia, redação, linguagem e ciências humanas. Segundo dia, ciências da natureza e matemática. Fica aí a dica e até a próxima. Canal Pensa Aí, essa foi mais uma aula para você.